categorias algumas são diferentes. É o caso a obrigação de utilizar o protetor de cabeça na modalidade olímpica e esse mesmo protetor é proibido no boxe profissional. Em uma luta de boxe profissional é proibido soco no pescoço, agarrar o oponente, golpes na linha da cintura, ou abaixo dela, são proibidos. Socos de mão aberta. Caso o lutador repita alguma dessas infrações contra o adversário, recebe advertência. Após 3 advertências ocorre a desclassificação. Mordidas, em qualquer parte que seja, é proibida. São válidos apenas golpes na frente ou na lateral da cabeça, ou no torso corporal do oponente. Golpes nos braços não são contabilizados. Não é permitido atacar. Introdução. Os objetivos da prática das lutas na escola é a compreensão por parte do educando do ato de lutar. Por que lutar, com quem lutar, contra quem ou contra o que lutar, a compreensão e vivência de lutas no contexto escolar, lutas x-violência, vivência de momentos para a apreciação e reflexão sobre as lutas e a mídia, a análise dos dados da realidade positivada, as relações positivas e negativas com relação à prática das lutas e a violência na adolescência, a luta como defesa pessoal e não para arrumar briga. Já a construção do gesto nas lutas, ainda sobre o prisma dos parâmetros curriculares nacionais, requer a vivência de situações que envolvam perceber, relacionar e desenvolver as capacidades físicas e habilidades motoras presentes nas lutas praticadas na atualidade. Vivência de categorias algumas são diferentes. É o caso a obrigação de utilizar o protetor de cabeça na modalidade olímpica e esse mesmo protetor é proibido no boxe profissional. Em uma luta de boxe profissional é proibido soco no pescoço, agarrar o oponente, golpes na linha da cintura, ou abaixo dela, são proibidos. Socos de mão aberta. Caso o lutador repita alguma dessas infrações contra o adversário, recebe advertência. Após 3 advertências ocorre a desclassificação. Mordidas, em qualquer parte que seja, é proibida. São válidos apenas golpes na frente ou na lateral da cabeça, ou no torso corporal do oponente. Golpes nos braços não são contabilizados. Não é permitido atacar. Categorias algumas são diferentes. É o caso a obrigação de utilizar o protetor de cabeça na modalidade olímpica e esse mesmo protetor é proibido no boxe profissional. Em uma luta de boxe profissional é proibido soco no pescoço, agarrar o oponente, golpes na linha da cintura, ou abaixo dela, são proibidos. Socos de mão aberta. Caso o lutador repita alguma dessas infrações contra o adversário, recebe advertência. Após 3 advertências ocorre a desclassificação. Mordidas, em qualquer parte que seja, é proibida. São válidos apenas golpes na frente ou na lateral da cabeça, ou no torso corporal do oponente. Golpes nos braços não são contabilizados. Não é permitido atacar o adversário que está caído no chão. Nesta situação, a luta para imediatamente. E proibido falar durante a luta. Os pontos que serão contabilizados são apenas os que acertam a frente ou a lateral da cabeça do adversário, bem como o seu torso. Fora isso, não haverá nenhuma marcação de pontos. Existem várias maneiras de a luta ser encerrada, seja por nocaute, desistência, desclassificação, ou o simples ato de jogar uma toalha no ringue. O juiz tem plenos poderes de encerrar o combate caso perceba que um dos lutadores está sendo muito espancado e não possui mais condições de lutar. A luta para imediatamente quando um dos lutadores cair no chão.
Após o lutador cair, são contados 10 segundos para que ele se levante e lute, caso contrário, o combate estará encerrado. A luta termina automaticamente por nocaute. Regras do boxe. Regras do boxe profissional. A modalidade profissional tem um número abrangente de regras que valem para todas as categorias. Algumas são diferentes. É o caso a obrigação de utilizar o protetor de cabeça na modalidade olímpica e esse mesmo protetor é proibido no boxe profissional. Em uma luta de boxe profissional é proibido soco no pescoço, agarrar o oponente, golpes na linha da cintura, ou abaixo dela, são proibidos. Socos de mão aberta. Caso o lutador repita alguma dessas infrações contra o adversário, recebe advertência. Após 3 advertências ocorre a desclassificação. Mordidas, em qualquer parte que seja, é proibida. São válidos apenas golpes na frente ou na lateral da cabeça, ou no torso corporal do oponente. Golpes nos braços não são contabilizados. Não é permitido atacar o adversário que está caído no chão. Nesta situação, a luta para imediatamente. E proibido falar durante a luta. Os pontos que serão contabilizados são apenas os que acertam a frente ou a lateral da cabeça do adversário, bem como o seu torso. Fora isso, não haverá nenhuma marcação de pontos. Existem várias maneiras de a luta ser encerrada, seja por nocaute, desistência, desclassificação, ou o simples ato de jogar uma toalha no ringue. O juiz tem plenos poderes de encerrar o combate caso perceba que um dos lutadores está sendo muito espancado e não possui mais condições de lutar. A luta para imediatamente quando um dos lutadores cair no chão. Após o lutador cair, são contados 10 segundos para que ele se levante e lute, caso contrário, o combate estará encerrado. A luta termina automaticamente por nocaute. Introdução. Os objetivos da prática das lutas na escola é a compreensão por parte do educando do ato de lutar. Por que lutar, com quem lutar, contra quem ou contra o que lutar, a compreensão e vivência de lutas no contexto escolar, lutas x-violência, vivência de momentos para a apreciação e reflexão sobre as lutas e a mídia, a análise dos dados da realidade positivada, as relações positivas e negativas com relação à prática das lutas e a violência na adolescência, a luta como defesa pessoal e não para arrumar briga. Já a construção do gesto nas lutas, ainda sobre o prisma dos parâmetros curriculares nacionais, requer a vivência de situações que envolvam perceber, relacionar e desenvolver as capacidades físicas e habilidades motoras presentes nas lutas praticadas na atualidade, vivência de situações em que seja necessário compreender e utilizar as técnicas para as resoluções de problemas em situações de luta, técnica e táticas individuais aplicadas aos fundamentos de ataque e defesa, vivência de atividades que envolvam as lutas, dentro do contexto escolar, de forma recreativa. Dentro do que o grupo busca trabalhar, é contextualizar que as lutas de uma forma pedagógica dentro do âmbito escolar é trabalhar com o gesto do movimento do corpo, a fins de que temos que ampliar o horizonte para temas conhecidos porém ainda não explorado pelos professores de educação física. 1. Sócio-histórico. O boxe ou pugilismo é um esporte de combate, olímpico e profissional no qual os atletas denominados lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa, quanto para o ataque. A palavra deriva do inglês to box, que significa bater. Vieira, Freitas, 2007. Embora por ser um esporte extremamente técnico, o boxe, na prática, não é tão fácil e simples quanto parece. Pois segundo Vieira, Freitas, 2007, p. 26,
A arte da modalidade é para poucos e consistem na conjugação adequada de golpes de ataque e de defesa, associados à estratégia, equilíbrio e máxima concentração.